Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de física para o PISM 1. E seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a queda livre, que é um exemplo de movimento uniformemente variado. Então, se você não assistiu às aulas de movimento uniformemente variado, eu recomendo que você assista, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender bem o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui e nas aulas que virão ainda. Beleza? Então, se não assistiu, assiste lá. Agora, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, beleza, gente, como eu acabei de falar, a queda livre ela é um exemplo de movimento uniformemente variado, tá? E qual que seria a definição formal de queda livre, Eugênio? Galera, a queda livre é basicamente um movimento caracterizado por apresentar abandono de partículas a uma certa altura h. Como assim, Eugênio? Vamos imaginar uma situação aqui então. Vamos imaginar o seguinte, vou fazer aqui em azul mesmo. Ó, imagina o seguinte, a gente tem aqui um prédio. Galera, ignorem aqui a estética, tá? Não estou fazendo isso daqui, não é aula de artes, é aula de física, tá? Aqui a gente tem um prédio, e esse prédio tem uma certa altura h, tá? E olha só, esse prédio tem uma certa altura, né, em relação ao solo, tem uma altura h. E olha só, aqui tem um guri, e esse guri tá com uma laranja na mão, por exemplo, tá? Galera, ignora o desenho tá horrível, eu sei. Mas eu tenho que dar um exemplo para vocês. Olha só, galera, esse guri tá com uma laranja na mão. E olha o que acontece. O guri, por algum motivo, se distrai e ele deixa a laranja cair. Ou seja, a laranja é meio que abandonada, né? Então a laranja vai cair, né? Dessa altura H aqui, então. Então a laranja vai cair em queda livre, certo? Então, galera, essa aqui é a ideia da queda livre. Um corpo ele vai ser abandonado ou largado de uma certa altura. Então essa aqui é a ideia da queda livre, tá? Galera, mais para frente a gente vai ver uma coisa chamada lançamento vertical, tá? E o lançamento vertical ele pode ser para cima ou para baixo. Então, para vocês não confundirem lançamento vertical com queda livre, não se esqueçam dessa definição. Para ser queda livre, um corpo tem que ser abandonado ou largado, beleza? Ah, Eugênio, se o corpo for lançado é queda livre? Não, se um corpo é lançado é lançamento vertical, tá? Eu já vou falar aqui a diferença entre queda livre e lançamento vertical, tá? Galera, quando essa laranja cai, quando o corpo ele cai em queda livre, a velocidade inicial desse corpo vai ser zero. Até anotei isso para vocês ali na definição, tá? Porque tem gente que me reclama comigo, que fala, Eugênio, tem que escrever para a gente poder copiar. Deixei escrito aí, tá? Mas eu estou descrevendo aqui para vocês. Em toda e qualquer queda livre, galera, a velocidade inicial do corpo vai ser igual a zero, tá? Então, quando essa laranja cai da mão do guri aqui, quando o guri se distrai e ela cai, a velocidade inicial dela é zero. Ela estava em repouso, né? Então, a velocidade inicial vai ser sempre zero na queda livre, beleza? Não se esqueçam disso, tá? E galera, olha só, como para ser queda livre tem que estar a uma certa altura h, essa partícula, no caso, essa laranja, né? Ela vai entrar em contato com o ar, certo? E como no ar tem uma coisa chamada gravidade, né? A Terra tem uma coisa chamada gravidade, aceleração gravitacional, cada planeta tem um valor para gravidade, a gente vai ter uma aceleração gravitacional, tá? E essa aceleração gravitacional, ela aponta para o centro da Terra, tá? Só que a gente pode adotar de uma maneira mais didática que essa aceleração gravitacional, ela aponta para baixo. E olha só, galera, essa aceleração gravitacional ela vai ser igual à aceleração adquirida pela partícula. Tem como provar isso, gente? Tem. Galera, olha só. Quando essa partícula está caindo aqui, a única força que age nela é a força-peso, tá? Não se preocupem com essa parte de forças, vocês vão ter um estudo específico disso mais para frente. Mas olha só, a única força que age nessa partícula aí é a força-peso. Então a força resultante nessa bolinha aí vai ser a força-peso, certo? E a gente sabe que a força resultante é a massa do corpo multiplicada pela aceleração do corpo. E a gente sabe que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Como eu tenho massa multiplicando dos dois lados, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso cortar aqui, ó, massa com massa, eu vou obter essa igualdade aqui, tá? A aceleração que o corpo adquire vai ser igual à aceleração da gravidade, tá? Estou fazendo essa demonstração aqui porque na hora de montar as fórmulas a gente vai substituir esse A aí pelo G, tá? E galera, olha só, esse G
na maioria das vezes ele vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Como aceleração, a unidade é aquela, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse g, na grande maioria dos exercícios, ele vai valer 10 metros por segundo ao quadrado, na maioria dos exercícios, tá? Alguns exercícios podem considerar como sendo 9,8, mas muito raro. A maioria vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Eugênio, tem que decorar isso? Não. Galera, o exercício sempre vai te dar o valor para a gravidade, tá? Sempre. Beleza? Bom, então olha só. Queda livre, então, a gente vai ter velocidade inicial igual a zero e a gente vai ter uma aceleração chamada aceleração da gravidade. Beleza? Bom, galera, como eu falei, essa aceleração gravitacional, ela aponta para o centro da Terra, né? Mas nos exercícios a gente vai adotar que ela aponta para baixo, né? Então, olha só. No caso aqui, né, quando um objeto cai, ele vai estar a favor da gravidade. Então, essa gravidade, essa aceleração gravitacional vai ser positiva. Quando a gente for estudar lançamento vertical, você vai ver que vai ter situações que ela vai ser negativa. Mas isso aí é tema para outra aula, tá? Agora, galera, vamos fazer aqui, ó, um estudo das fórmulas, tá, que a gente vai precisar utilizar. Olha só, galera, como eu havia dito, né, a queda livre é um exemplo de lançamento. A queda livre, ela é um exemplo de movimento uniformemente variado. Então, todas as fórmulas que a gente utiliza lá no movimento uniformemente variado, a gente vai utilizar aqui também. E olha só, a gente consegue deduzir essas fórmulas, tá? É o que eu vou fazer agora. Olha só, galera. A fórmula da velocidade, por exemplo. Lá no movimento uniforme... Opa, deixa eu aqui ajeitar meu mouse, né? Olha só. A fórmula da velocidade, por exemplo, função era da velocidade. A velocidade era dada por velocidade inicial mais a aceleração escalar, isso aqui multiplicado pelo tempo. Olha só, como na queda livre a velocidade inicial vai ser zero, então ó, a gente nem vai considerar essa parte aqui, tá? E olha só, na queda livre a gente vai trocar o A pelo G. Então, olha só, a velocidade aqui ó, vai ser dada por gt. Beleza? Então essa é a fórmula que a gente vai utilizar aqui na queda livre. A velocidade final vai ser igual à aceleração da gravidade multiplicada pelo tempo t, tá? Esse tempo, galera, a gente vai chamar ele de tempo de queda, tá? A gente consegue deduzir a partir das fórmulas. Ó. O tempo vai ser o quê? Vai ser a velocidade final dividido pela gravidade, ó. Tá? A maioria das questões vai pedir isso, vai pedir tempo de queda, velocidade final, tá? Tá vendo? As fórmulas vêm do movimento uniformemente variado, tá? Beleza, Eugênio. E a fórmula da equação de Torricelli, por exemplo? A equação de Torricelli lá no movimento uniformemente variado era assim, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que no caso é o deslocamento. Galera, mesma coisa. Como a velocidade inicial é nula, essa parte aqui a gente nem precisa escrever nada. Vai ser zero, tá? E olha só. A gente vai ter o seguinte, né? Como a gente está trabalhando com queda livre, a gente vai estar trabalhando com altura. Então, no lugar desse ΔS aqui, ó, a gente vai colocar uma altura, tá? No lugar desse ΔS a gente coloca a altura, né? Que vai ser o quanto a partícula, o corpo vai andar, né? Pela altura a gente consegue ver, tá? Então a gente vai escrever o seguinte, que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes, no lugar do A eu já falei, a gente vai colocar o G, então a gente coloca aqui o G, H. Agora olha só, galera, a gente pode deixar assim? Pode, mas olha o que a gente pode fazer. Como a gente tem um expoente 2 aqui sobre o V, eu tenho que V ao quadrado é igual a 2GH. Se eu quiser apenas o valor de V, eu faço o seguinte. V vai ser igual a raiz quadrada de 2GH. Beleza, gente? Então a gente pode utilizar qualquer uma das duas fórmulas, tá? Eu prefiro essa daqui, ó, V quadrado igual a 2GH. Porque é um conceito tranquilo, tá? Qualquer uma que você utilizar vai ser a mesma coisa, tá? Agora, a mais importante, na minha opinião, né, a equação horária do espaço, né? Então, eu vou até apagar um pouquinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apagar e vou deixar só as fórmulas, tá? Eu vou apagar essas informações extras aqui,
essas deduções que a gente fez, vou deixar só a fórmula, tá? Então, vou apagar isso aqui, vou deixar só a fórmula aqui num cantinho, fica mais fácil para a gente, né? Vamos formar aqui, ó. Então, a gente vai ter que a velocidade final é dada pela gravidade multiplicada pelo tempo. A gente vai ter que a velocidade final também pode ser dada pelo seguinte, pode ser dada por raiz de 2 vezes o g vezes o h, né? Agora, olha só, quando a gente trabalhava com aquela equação horário do espaço, a gente tinha o seguinte, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado, isso aqui tudo, ó, dividido por 2, AT quadrado sobre 2. Agora, galera, prestem atenção. Quando um objeto ele é abandonado, o espaço inicial dele a gente considera que é zero. Tá? Então a gente considera que isso aqui é zero. Beleza? A velocidade inicial na queda livre é igual a zero. Então zero multiplicado por qualquer coisa, zero multiplicado por t vai dar zero. Então vai sobrar o quê? Bom, no lugar desse S aqui, a gente vai colocar o H. Tá? Porque a gente está trabalhando com queda livre. Então a gente coloca aqui o H. Tá? Beleza. O H vai ser igual a... Sobrou apenas o AT quadrado sobre 2. Só que, como eu falei, na queda livre a gente vai substituir o A pelo G. Então a gente vai ter que a altura vai ser dada por GT ao quadrado dividido por 2. Beleza? Bom, tem uma outra forma de tu obter o tempo também, né? Eu falei que esse tempo aqui que é o tempo de queda, a gente pode obter ele fazendo o seguinte, a gente pode obter ele fazendo a velocidade dividida pela gravidade, é uma forma, mas a gente também pode fazer o seguinte, ó. Esse 2, primeiro eu vou marcar aqui a fórmula para vocês já visualizarem, tá? Olha só, a gente pode achar o tempo de queda também de uma outra forma, olha só, deduzindo, gente. Física é o que eu falo, é dedução, derivada. Olha só, esse 2 ele está dividindo aqui, ó, ele vai passar para cá multiplicando, certo? Então olha só, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o tempo ao quadrado multiplicado por esse g vai ser igual a 2h. Como esse g está multiplicando o t quadrado, eu vou passar para ela dividindo. Então eu vou ter que o tempo ao quadrado vai ser igual a 2h dividido pelo g, não é? Aí o que eu posso fazer? Eu posso extrair uma raiz quadrada disso aqui tudo. Ó, eu posso fazer o seguinte, como é t ao quadrado igual a 2h sobre g, eu posso fazer o seguinte. Vou trocar aqui a cor do pincel. Ó, como a tela é preta mesmo, posso utilizar um pincel preto ao invés de usar a borracha, porque a borracha sempre é branca, não tem como você editar a cor da borracha. Então, eu posso escrever que o tempo de queda também, ó, é 2 vezes a altura dividido por g. Tá? Uma outra forma de tu calcular o tempo de queda. Beleza, gente? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver aqui, ó, 2 exercícios para a gente trabalhar com essas fórmulas, tá? Mas, basicamente, é isso que tu vai ter que saber a respeito de queda livre, tá? Velocidade inicial sempre vai ser zero, tá? E para ser queda livre, o corpo tem que ser abandonado ou largado. Beleza? Bom, galera, outra dica, outro bizu importante. Se 2 objetos de mesma massa são lançados ou são abandonados de uma certa altura h, esses objetos eles vão chegar no chão, na superfície, ao mesmo tempo. Beleza? Agora eu vou apagar isso aqui para a gente fazer aqui alguns exercícios, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Agora eu só vou jogar o exercício aqui na tela para a gente fazer. Beleza, galera? Antes da gente resolver os exercícios aqui, eu tenho que fazer uma correção, né? Galera, eu peço perdão, porque eu estou gravando essa aula, são 2h30 da manhã. Né? Não deve ter dado para anotar, mas eu estou com muito sono, então eu dei uma informação errada. Né? Quando eu pausei para colocar o exercício aqui, que eu percebi que eu falei que 2 objetos de uma mesma massa, se lançados, eles vão chegar ao mesmo tempo. Não, galera, não é essa a informação. Isso daí não estaria errado, né? Mas a informação correta é a seguinte. Se 2 objetos eles são abandonados a uma mesma altura, independente da massa que eles tenham, eles vão chegar juntos. Beleza? Eles vão chegar ao mesmo tempo. Então, se eu tenho, sei lá, uma esfera de 2 kg e uma esfera de meio quilo, e eu abandono essas 2 esferas a uma mesma altura, pode ter certeza, elas vão chegar no chão, na superfície, ao mesmo tempo. Então, beleza? Então, anota isso daí. Se eu abandono 2 objetos
uma mesma altura, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo. Beleza? O tempo de queda vai ser o mesmo para os dois. Brasil? Então anota isso daí. Infelizmente o professor está cansado, falou alguma merdinha para vocês aí. Mas acontece, das melhores famílias. Beleza, agora vamos resolver o exercício, né? Vamos formar aqui a espessura do pincel, né? Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. Um corpo cai de uma altura igual a 245 metros em relação ao solo. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, foi igual eu falei, o g vai ser sempre dado, tá? E supondo ausente a atmosfera, determine o tempo de queda, o módulo da velocidade antes de se chocar com o solo. Então, beleza. Galera, ele quer o tempo de queda, certo? Então, galera, você pode utilizar várias formas, tá? Vamos escrever as formulinhas aqui. Eu vou escrever as formulinhas aqui, só para a gente ter uma noção. Velocidade vai ser gt, né? Beleza. A altura vai ser gt ao quadrado dividido por 2. gt ao quadrado dividido por 2. Eu também poderia utilizar aquela outra fórmula, né, que é a velocidade é a raiz de 2gh, né? Essa é a derivada da equação de Torricelli, né? Beleza. Bom, qual que é a mais viável para a gente nesse caso aqui? Galera, presta atenção. A gente tem altura, não tem? Pera. A gente tem, ó, a altura aqui, tem a gravidade. Qual fórmula que eu vou utilizar, Eugênio? Galera, a ideia é você utilizar essa, já que ele quer o tempo de queda. No caso, você tem que utilizar essa fórmula, porque essas duas fórmulas aqui dependem, ó, da velocidade. Então vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. A altura, no caso, ó, é igual a 245. 245. Beleza. Olha só, no lugar do g eu vou colocar o 10. 10t ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2, certo? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter o seguinte, que o 245, no caso, é igual a 5t quadrado. Beleza? Bom, como esse 5 está multiplicando o t quadrado, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, que esse t ao quadrado vai ser igual a 245 dividido por 5, certo? Então, como é que a gente resolve isso? Muito simples, olha só. 5 vezes 40 dá 200. 5 vezes 9 dá 45. Então, isso daí só pode ser 49. Tá? Então, tempo ao quadrado vai ser igual a 49. Certo? Bom, galera, isso daqui, no caso, é uma equação de segundo grau. No entanto, a gente não vai fazer mais ou menos a raiz, já que o tempo não pode ser negativo. Então, a gente vai considerar que a raiz de 49, no caso, é 7. Então, ó, raiz de 49 aqui, a gente vai considerar só o valor positivo. Então, ó, a gente vai encontrar aqui, ó, 7 segundos. Então, o tempo de queda, no caso, é 7 segundos. Vou até escrever aqui, ó, tempo de queda. Vou colocar aqui TQ, tempo de queda, no caso, ó, 7 segundos. Beleza? Agora, o módulo da velocidade antes de chocar com o solo. Galera, como a velocidade inicial é nula, a gente consegue encontrar a velocidade basicamente multiplicando a gravidade pelo tempo de queda. Então, a gravidade, no caso, é 10, multiplicada pelo tempo de queda, no caso, 10 vezes o 7, vai dar 70. Como a altura está em metros e o tempo está em segundos, a velocidade vai aparecer para a gente em metros por segundo. Então, a velocidade V, no caso, ó, 70 metros por segundo. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso aqui e vai resolver o exercício número 2. Tá? Se você não copiou, copia aí, bate aquele print gostoso. Brasil? Beleza. Show de bola. Beleza. Agora vamos lá. Segundo exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, né? Diz o seguinte, ó, uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura igual a 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que em um desses mergulhos tenha sido no sentido vertical, a partir do repouso e exclusivamente sob a ação da gravidade. Determine a velocidade sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza, galera. Uma ave ela vai ter que mergulhar
para buscar alimento no mar, certo? Bom, então, ó, isso daí é um exemplo de queda livre, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Como ele te dá aqui, ó, a altura, né, a gente vai ter que utilizar uma fórmula aqui para relacionar altura com velocidade. Qual fórmula que a gente pode utilizar? No caso, a gente vai utilizar essa aqui, ó, vou marcar para vocês em roxo aqui, ó. Velocidade igual a 2gh, né? Então, ó, a velocidade vai ser igual a 2 vezes o g, vou colocar grande aqui para não ter problema, tá? 2 vezes o g, no caso, 2 vezes o 10, vezes a altura, que ó, ele fala que é 20 metros. Né? Beleza. Então a velocidade vai ser raiz de 2 vezes o 10 dá 20. 20 vezes 20 dá 400. Bom, a raiz de 400 vai ser, obviamente, o 20, né? Já que 20 vezes 20 dá 400, o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 400 é o próprio 20. Tá? Então a velocidade, no caso, vai ser 20. 20 o que, Eugênio? 20 metros por segundo. Tá? Gabarito, letra A, de aprovação, que se Deus quiser vai vir para você aí, meu filho. Bom, galera, dessa forma a gente vai encerrando aí mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo Sobretudo Entendido. Qualquer dúvida, é só deixar aí no comentário do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você for aluno do nosso curso, qualquer dúvida é só mandar no grupo dos alunos ou me mandar um WhatsApp lá que eu respondo. Beleza? Galera, foi uma satisfação imensa gravar mais uma aula para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse Sobretudo Entendido é isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.